Muito bom dia a todos, estamos chegando com o programa Destaque Brasil, trazendo muitas novidades sempre para você que nos acompanha há 28 anos na televisão. O programa de maior audiência empresarial do sul do Brasil está no ar. Iniciando com o comentário do nosso comentarista do programa, José Francisco Servi Neto. Vamos acompanhar. Olá, com a diferença de criação de produtos que há hoje, uma empresa que trabalha com algum produto sempre fica tentada a abrir novos mercados. Porém, abrir novos mercados não é tão simples, tanto por questões culturais, questões legais e às vezes até questões de logística de entrega. Então, antes de começar a investir em abertura de novos mercados, é importante fazer uma pesquisa de campo, tanto para saber a aceitação do seu produto nesse novo local, como também o quão é a concorrência lá. Porque dificilmente num mundo conectado como a gente tem hoje, tem uma parte de algum mercado que não está sendo explorada. Ela pode estar sendo mal explorada e abrir uma chance, ou a gente simplesmente desconhecer o que está acontecendo ali, o que é um problema grande na hora de fazer o investimento. Pesquisa sempre é importante, ainda mais quando se envolve um investimento pesado na hora da venda. Abrindo a nossa entrevista aqui do programa Destaque Brasil, estou recebendo no estúdio do Rio Grande do Sul, uma empresa referência em informação. Nós vamos conhecer tudo sobre Drop Rio Brasil, uma empresa diferenciada, que todos têm que ter esse conhecimento e está muito enraizada no Brasil e no mundo inteiro. Estamos recebendo aqui no estúdio, então, a Drop Rio, a sua matriz é em Canoas, com filial no Espírito Santo, São Paulo. E o seu presidente é o Manuel Felipe Ramos, que está aqui conosco. Muito bom dia, prazer em recebê-lo, recebê-lo aqui no programa. Bom dia, Davi, muito obrigado pelo convite e satisfação aos telespectadores. Seja bem-vindo. Eu inicio com o chavão aquele. Vamos conhecer a empresa, contar a história. Tem 13 anos, iniciou como, o que faz, o que apresenta para o mercado. Maravilha. Bem, a Drop Rio é uma empresa com foco em governança, em segurança da informação e segurança cibernética, né? Nosso slogan é um slogan americano, né? Que é o Cyber Security and Compliance. A empresa, como você falou, nasceu lá em 2013, onde começamos a trabalhar um nicho específico na área de segurança cibernética, né, que é na parte de exposição. E ao longo do tempo a gente vem aí protegendo e trazendo soluções de segurança para as organizações do Brasil inteiro. Muito bem. E os setores atendidos, que são muito importantes, as empresas que estão assistindo, milhares de telespectadores que nos acompanham. Aliás, quero agradecer a você que nos dá o privilégio de dar a maior audiência do sul do Brasil na televisão, todos os domingos, há 28 anos. E aí a gente tem a obrigação de trazer um expert em inteligência artificial, em segurança, em tudo mais que nós vamos conhecer a partir de agora, falando com você. As empresas que você atende e que devem ser atendidas pelo produto que você coloca para o mercado? Basicamente todas as organizações precisam ter. Infelizmente, eu vejo uma carência hoje nas formações de executivos que ainda falam muito pouco no quesito de segurança da informação. Até 2019, 90% dos nossos clientes eram do setor financeiro. Isso por quê? Porque o setor financeiro tem uma série de regulamentações relacionadas à cibersegurança. E daí, isso entra desde regulamentações nacionais do próprio Banco Central, como também regulamentações internacionais. A entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, isso em 2018, porém em 2021 que ela começou a ter as sanções aplicadas, e a LGPD, né? E a LGPD que foi impulsionada pela lei europeia, que é a GDPR. Isso obrigou que muitas organizações olhassem para dentro dos seus processos de negócio com o objetivo de proteger
as informações relacionadas às pessoas físicas. E hoje é impossível a gente falar em segurança de dados pessoais se não falar em segurança da informação. Então isso teve um impulso para as outras organizações, além do setor do setor financeiro, de investir nessa frente. O segundo foi a pandemia. Muitas organizações tiveram que mandar seus colaboradores para casa e muitas delas não estavam preparadas para se protegerem e também fazer com que os seus colaboradores trabalhassem de forma remota numa forma mais segura. Então isso impulsionou. E o terceiro é o aumento dos crimes cibernéticos, né, que vem aí cada vez mais se intensificando. São quantos setores dentro da Drop Rio Brasil? Nós temos hoje, são 4 setores, né? Nós temos um pouco maior, setores dentro da empresa, um pouco maior. A gente tem a área administrativa, né? Administrativa financeira, a alta gestão, temos RH, esse é o lado comercial. Da empresa. Dentro do operacional, que é o que a gente entrega para os mercados, é mais subdividido em 5 grandes áreas. Isso, que nós falamos antes em off. Essas áreas são meio importantes. Exatamente. Uma delas é a área de governança. O que é a governança? Aqui a gente está falando de gestão de riscos. Aí eu entender quais são os riscos que a minha organização tem relacionado à proteção das informações, à segurança das informações. Tá? Então aqui eu estou falando muito mais em mudança de cultura das organizações. Eu estou falando em mudar, fazer com que os nossos colaboradores comecem a agir de uma forma mais organizada e de uma forma mais disciplinar quando se trata as informações da organização. Porque hoje é muito fácil a gente, sem um norte, compartilhar um documento, uma planilha do que a gente trabalha no dia a dia, jogar para o nosso e-mail pessoal, por exemplo. Aqui eu já tenho um vazamento de dados interno. Eu não preciso ter muito esforço, né, de acontecer algum tipo de incidente cibernético. Simplesmente um colaborador mal treinado, ou às vezes mal preparado ou mal intencionado, ele pode muito bem, se não tiver os controles reais, ele fazer um vazamento de informações sensíveis para o negócio e isso gerar isso está em todos os setores. Isso está em todos os setores. Isso é a parte inicial, temos muito mais aí. Exatamente. Que é o 2, 3, 4, 5, que é um projeto muito grande. Claro que nós não vamos conseguir contar toda a história desse trabalho, que é muito relevante, você tem que ter muita atenção. Eu tenho muito orgulho de trazer a Drop Rio aqui. A pronúncia não está muito legal, meu inglês. Não, está ótimo, está perfeito. Drop Rio Brasil, aqui no programa Destaque Brasil, ele que é do Rio Grande do Sul, que é uma bandeira do Rio Grande do Sul, mas que está em São Paulo e está no Espírito Santo por opção, por escolha, por alguma coisa. Por demanda do mercado. Demanda do mercado. Assim, mas está em mais de 18 estados. Né? Hoje nós temos clientes em mais de 18 estados brasileiros, tá? A maior concentração é Sudeste, né? Por mais que a gente é uma empresa gaúcha, a Drop Rio ela começou a atuar muito forte, primeiramente no setor. Coloca aqui, por gentileza, Drop Rio aqui na tela, para você entender. Depois traduzindo Drop Rio. Drop Rio quer dizer proteção real. Proteção real. Esse é o objetivo da entrevista. Proteção real da tua empresa. Exato. E a pequena empresa que está olhando, que está assistindo o nosso programa, pequenas, médias empresas também precisam de segurança? Essas são as mais afetadas por um crime cibernético. Então, hoje uma grande organização, uma grande empresa, tem uma estrutura toda de segurança, tem de backup, toda uma estrutura legal. Quando sofre um incidente, tem aquela dor, mas consegue se restabelecer. O pequeno, às vezes, não dá muita importância nesses aspectos dos controles básicos de segurança. Quando ocorre um incidente, a empresa, dependendo da forma como o incidente for, a empresa deixa de existir. Porque simplesmente ele pode se afetar diretamente o seu negócio. Porém, existem controles técnicos que se tornam um pouco mais baratos também, para ter o mínimo necessário de cibersegurança para esses clientes, para essas empresas pequenas, micro e pequenas empresas. Né? Vamos dar um exemplo, um advogado, um escritório de advocacia, são 2 profissionais, um só.
a vida dele, todos os processos que ele trabalha, está naquele computador que ele trabalha. E se ele perder, de uma hora para outra, todas as informações que estão lá? É muito relevante a tua colocação, mas também tem um ponto. Quando o Manuel Felipe Ramos cita o advogado, que tem ali o seu computadorzinho, trabalhando sozinho, eu não sei, eu vou te perguntar, mas você está atendendo polícia, está atendendo colégio, faculdades, universidades, grandes empresas, metal mecânico, empresa calçadista, mais diversos setores. Eu não estou autorizado aqui a falar o nome das empresas, mas pensa numa empresa importante, provavelmente tem uma parceria assinada com a Drop Rio Brasil, que é a sua matriz em Canoas, filial São Paulo e Espírito Santo. E aí como é que fica aquele advogado que não tem nada? Você Sim. não pode atender, você vai dar um suporte para ele? Tem condições da tua empresa de dar esse suporte? Hoje sim, para as pequenas empresas nós temos um pacote de soluções para small business, com preço, com soluções, o mesmo nível de capacidade de grandes empresas hoje que a gente atua, principalmente dentro do mercado da indústria e também setor financeiro hoje no Brasil, aqui Até no não sul. citei o setor financeiro, que é muito forte. Isso, né? isso. Né? Até porque são, como eu falei, né, eles são os maiores consumidores nossos do mercado de cibersegurança. O agronegócio também está agronegócio. aqui, empresa calçadista também está aqui. Sim, grandes empresas hoje. Grandes empresas da Serra Gaúcha, pessoa de gastronomia, que produz produtos para gastronomia. Então, são empresas referência no mercado brasileiro, e a pretensão vai continuar, porque tem muito a se fazer no mercado brasileiro, Sim. e educar também as pessoas Sim. para trabalhar com a Drop Rio, né? Mas o mercado ainda é uma fatia pequena perto do que tu quer conquistar. Ah, com certeza, né? Hoje, inclusive, nós estamos lançando 2 produtos voltados para de inteligência de ameaças, que é focado para monitorar 2 produtos de entrada, que isso é muito legal para o pequeno empresário, né? Às vezes a gente acha que um vazamento de credencial, vou dar um exemplo, o meu e-mail e minha senha. Muitas empresas, muitos colaboradores utilizam os e-mails corporativos para se cadastrar em aplicativos de uso pessoal, em sites específicos. E às vezes isso é alvo de atacantes. Esses dados são vazados, normalmente às vezes são vazados. E daí o que acontece? Normalmente aquela senha que aquele colaborador colocou é a mesma senha que ele utiliza para executar algumas atividades dentro da empresa. E daí, como eu falo, né, às vezes eu estava conversando com o empresário, vocês encontraram apenas 10 vazamentos de dados de credenciais da minha empresa. Eu falei, eu só preciso de uma válida para fazer um estrago dentro da empresa. E aquilo ali assustou ele, e essas 10 estavam validadas, eram credenciais que te davam acesso dentro da organização. E a gente, dentro dessa nossa área de proteção de inteligência de ameaça, que é focada em proteção do uso indevido da marca, né? Então, se tem site fraudulento, a gente vai lá e tira ele do ar, tem perfil falso em rede social, produto fraudulento. Então, a gente está falando muito em fraudes e também pirataria online. Dentro desse complexo de serviço que a gente chama de Threat Intelligence, nós estamos lançando 2 produtos específicos voltados muito para o pequeno empreendedor, para a pequena empresa, para a média empresa, que a gente denominou Drop Rio Vazamento Zero, que é focado em monitoramento de vazamento de dados. Então a gente fica monitorando sempre o ciberespaço. Quando eu falo ciberespaço, aí é outro mundo, né? A gente está falando da internet, que todo mundo está acostumado a trabalhar, o Google, enfim, que está acostumado a navegar. Assim como nós temos a Deep Web, que é a internet que não é indexada, ou seja, que a gente não consegue enxergar ela. Ela foi criada para garantir a privacidade entre as comunicações. E além da Deep Web, nós temos a Dark Web, que é a mesma Deep Web usada por criminosos. Né? E é lá que é trafegadas informações de forma sem controle nenhum. E é lá que a gente encontra o comércio ilegal de informações, comércio ilegal de credenciais de grandes empresas, de empresas pequenas.
E nesse meio tempo, esse vazamento a gente detecta. E já vai validar e automaticamente chega lá e orienta o cliente a fazer a troca de forma correta. Uma coisa bem corriqueira, que todo mundo sofre muito, eu também já sofri, com o Reclame Aqui. Sim. Né? Porque se coloca lá é difícil tirar. Sim, sim, né? sim. É complicado tirar. Fica lá, permanece lá, e a pessoa se acha o dono da verdade sendo uma baita de uma mentira. Exato, né? exato. Então, o que a Drop Rio faz nesse sentido? Quando a reclamação é voltada, quando a empresa que está sofrendo a reclamação, vou pegar um caso de uma empresa gaúcha, que isso aconteceu aqui. Infelizmente não posso citar o nome. Mas as pessoas vão entender. A empresa é muito forte, uma indústria de calçados, muito forte dentro do segmento, e ela é muito forte também no digital. O que é isso? Né? Ela vende muito pela internet através dos seus e-commerce. E o que aconteceu? Um grupo de criminosos clonou esse site, fez o mesmo site com a mesma cara. Vai lá, só troca um detalhe no domínio, né, do site, direcionando as pessoas, né? Isso se chama poder de persuasão, que é o phishing mesmo, é o fazer com que a pessoa seja fisgada, vai para aquele site com promoções. Por exemplo, sapato feminino, modelo X por 80%, 70% de desconto, 80% de desconto no Pix. E o e-commerce muita gente está sofrendo, que estão te ouvindo, que estão te acompanhando. E, pessoal, você tem uma referência aqui, Drop Rio pode resolver o seu problema. E são empresas grandes do e-commerce brasileiro. Eu recebo aqui no programa, eles falam comigo. Sim. Então, eu achei bem interessante trazer as informações da Drop Rio Brasil para que você possa explicar para o nosso telespectador, para os empresários, que pode ser feito. Isso, mas nesse caso do Reclame Aqui, que é legal. O que aconteceu? As pessoas começaram a comprar os produtos pela internet. Só que não recebiam os produtos. Por quê? Porque compravam direto e ia direto para a conta dos atacantes. E esse portal estava lá para a região, ele estava hospedado dos criminosos lá na Ásia. Que a gente tem um sério problema de comunicação e relacionamento entre países. Relações públicas entre países. Então, como é que hoje... Aí, quando esse cliente detectou, o que aconteceu? Desculpa, os clientes dos nossos clientes compravam e não recebiam seus produtos. Começavam a fazer reclamação em Procon, nada disso estava dando resultado. Até que elas começaram a ter reclamação no Reclame Aqui. Esse nosso cliente chegou a ser o terceiro da lista do Reclame Aqui a nível Brasil, então isso gerou um impacto não só o financeiro que teria que pagar as pessoas que estavam sendo lesadas, como também sua reputação. Então, nesse caso, nós ajudamos, e até convido, caso alguém está sofrendo com esse tipo de problema, pode contar com a Drop Rio, que a gente vai ajudar você sem custo nenhum, até porque é um momento de vocês testarem o nosso serviço. Muito importante. Né? Então, foi assim que a gente fez, a gente ajudou, porque a gente sabe quando esses momentos tensos, existe muita gente que se aproveita. Tá? E a Drop, hoje, a gente ajuda muito as empresas a se protegerem quando já ocorreu um incidente. Então, a gente ajudou o cliente, conseguimos tirar do ar aquele site, porque tinha um problema... Conseguimos tirar em 30 minutos, né? Esse é um ponto também. Isso é outra. Isso foi muito rápido. Isso. Tá? Mas que, pelos meios legais, uma empresa ia levar no mínimo 3 a 4 semanas para conseguir tirar. Tem outros que levam 20 anos e não tiram. Isso por causa também de relações em outros países, por exemplo, que é um problema. Tá? Então, isso a gente detectou e depois fizemos um trabalho para reduzir a reputação lá no Reclame Aqui. Hoje a empresa está com grande pontuação, a pontuação positiva lá no Reclame Aqui sobre isso, mas ela teve uma dor muito grande no passado. Em média, quantas reclamações no Reclame Aqui
chegou a contar? Eu não tenho esse número, mas passaram de 2.000, 3.000 reclamações. Eu quero deixar aqui o endereço eletrônico, o telefone para você do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Brasil, entrar em contato com a Drop Rio e você terá a sua proteção garantida na sua empresa, no seu negócio, na sua entidade, enfim. Quero agradecer a presença do jovem, bem-sucedido empreendedor aqui conosco no estúdio, o senhor da Drop Rio Brasil, Manuel Felipe Ramos, que vai voltar outras tantas vezes ao programa, mas quero deixar a palavra final com ele. Por gentileza, Manuel Felipe Ramos, a palavra é sua. Muito obrigado, Davenir, pelo convite. É uma satisfação também ser entrevistado por você, que já tem uma história dentro da cobertura do empreendedor do sul do Brasil, né? Não é só no Rio Grande do Sul e nem em Santa Catarina. Você também que criou grandes marcas também, né? Eu gosto de criar algumas marcas, grandes nomes. Alguns são os clientes do Drop Rio, das marcas que você criou. Então é uma satisfação, obrigado muito pelo convite. E a mensagem final que eu deixo é: olhem um pouco mais para os seus processos, focando muito na segurança da exposição da sua organização. Quem tiver dúvida também pode falar com a nossa equipe. Esquecemos o business, a gente está aqui também para ajudar muito as empresas, porque a gente sabe que é uma briga muito grande agora com o uso da inteligência artificial. O crescimento dos ataques também estão muito sofisticados. E a gente está aqui para ajudar as empresas, ajudar os empresários a proteger seus negócios. Muito bem. Será um tema da próxima edição da revista Destaque Brasil, que nós vamos trazer esse assunto numa grande entrevista com o nosso diretor da Drop Rio Brasil, trazendo mais informações para você que nos acompanha há 28 anos na televisão, há 34 anos na imprensa escrita. Enfim, essa pessoa é uma referência nessa área e nós queremos agradecer e convidá-lo para vir mais vezes ao programa, será muito bem-vindo. Muito obrigado, Manuel Felipe Ramos, pela presença aqui. Muito obrigado. Estou recebendo no estúdio do programa Destaque Brasil, nosso estúdio do Rio Grande do Sul, a CTR Carrocerias Frigoríficas. É um trabalho diferenciado, esse setor bem importante na economia, mais importante, muitos usuários no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, no Brasil. E nós vamos conhecer a empresa em Sapucaia do Sul, falando com o seu diretor, Magnon Vec. Muito bom dia, prazer em recebê-lo. Há 35 anos atrás, o meu pai decidiu dar o pontapé, né, que é o mais difícil dentro do mercado nacional, ser um empreendedor, né? Dentro disso, ele passou por maus bocados, mas sempre guerreando, né? E desde cedo nos botou no trabalho. Né? Desde os 13 anos, 14 anos, nós já trabalhávamos junto, eu e meu irmão, né? Certo. Junto com o nosso pai. E por aí a gente foi evoluindo com o tempo. E esse produto, essas placas, eu gosto que Autética. Autética? Isso, né? As placas autéticas que são... Placas evaporadoras, vamos... Placas evaporadoras. Isso. Que dá um contexto melhor na refrigeração do alimento dentro desse baú, desse carro que tu produz ali em Sapucaia do Sul. Sim. E são vários tamanhos também. Vamos lá, vamos falar da placa e vamos falar dos tamanhos dos produtos que você entrega. Claro. O sistema de placa autética é um evaporador interno, né? Ele não tem ação de vento, então é um produto que ainda não é muito difundido dentro do público, que ainda precisa entender, né, quais são as suas vantagens frente ao convencional que nós temos no mercado, né? O diferencial dele é que ele não é agregado ao motor do veículo, né, que se chama o sistema mais comum falar de acoplado, né? O pessoal usa mais difundido no mercado, sistema acoplado. Ele é um sistema totalmente independente, somente elétrico. Então ele vai gerar a energia que vai congelar a placa eutética, né, para poder manter o ambiente. Esse é um sistema de placa eutética, que é onde deixa o seu veículo original. Hoje também sendo muito utilizado na linha de veículos elétricos, né? Tem sido um crescimento alto, né, assim, das linhas de veículos aí, caminhões elétricos, né? É um sistema que se adapta bem porque ele não rouba a carga e energia da bateria do veículo, não fazendo diminuir
a autonomia do veículo, né, em quilometragem, que até nós trabalhamos já, quem tem esse nossos produtos é a Reiterlog também, em Nova Santa Rita, né, o senhor Vinícius. Reiterlog, que já esteve aqui no programa. Exatamente. Eles já têm, foram uma pessoa que nós trabalhamos juntos também para desenvolver, né? Muito bem. Muito um parceiro nosso. Dentro disso, a lógica é a mesma para o produto de pequeno, que é o baú de picape, né? Que é um sistema que ele é móvel, é um baú móvel, que fica em cima de um veículo, que não é acoplado ao motor do veículo, né? Que ele pode ser removido fácil. Ele é fixado somente por cintas catracas, que pode ser conferido dentro dos nas nossas plataformas digitais, né? O nosso produto, né? Para entendimento. Partindo para a linha média e de grande porte, né? A gente está indo para a linha de chassi, onde é fixado ao caminhão, ao veículo. O sistema se mantém o mesmo, o isolamento, o equipamento de placa eutética, né? Se mantém o mesmo, né? Dentro disso, ele é fixo, né? Não é móvel. Então, é um outro tipo de público, com uma dimensão maior, um volume maior de distribuição, né? Então, a gente começa na cadeia desde o pequeno e sempre procurando fazer ele evoluir, né? Claro, com o seu trabalho, seus méritos, ele chega lá. E a partir disso, temos esse produto de maior porte para poder atender o crescimento dele. E um pedido, eu quero fazer um pedido com a CTR Carrocerias Frigoríficas. Eu sou de Camboriú, Santa Catarina. Em quanto tempo tu vai me entregar esse produto? Hoje, particularmente, acho que em 2 dias já consigo te largar um baú. Em 2 dias, veja bem, a tranquilidade, a facilidade. E eu estou falando aqui, o programa Destaque Brasil, que tem uma tradição de 28 anos, traz pessoas referência para ajudar o mercado, para desenvolver o mercado, para auxiliar você no que você precisa. E hoje tempo é o que conta dentro da performance da empresa. Exato. Tem algum lançamento, diretor Magnum Vec, que tu está planejando fazer para os próximos meses, né? Dentro da feira da Fispal, a gente vai fazer um lançamento que seria uma inovação na parte ali de designer do produto, né? Designer e a tecnologia aplicada dentro da unidade condensadora do equipamento, que é o que nós vamos apresentar na feira. Que é focado para monitorar dos produtos de entrada, que isso é muito legal para o pequeno empresário, né? Às vezes a gente acha que um vazamento de credencial, vou dar um exemplo, o meu e-mail e minha senha. Muitas empresas, muitos colaboradores utilizam os e-mails corporativos para se cadastrar em aplicativos de uso pessoal, em sites específicos. E às vezes isso é alvo de atacantes. Esses dados são vazados, normalmente às vezes são vazados. E daí o que acontece? Normalmente aquela senha que aquele colaborador colocou é a mesma senha que ele utiliza para executar algumas atividades dentro da empresa. Tá? E daí, como eu falo, né, às vezes eu estava conversando. O Borrega andou. Hoje é o primeiro domingo de maio e na última sexta-feira tivemos um feriado que é a comemoração do Dia do Trabalhador. Os parabéns a todos que, de alguma maneira, contribuem com o crescimento do nosso país, que se envolvem e que trabalham com esse objetivo. Hoje, a maioria dos trabalhadores trabalham nas empresas 44 horas. O objetivo deste projeto é diminuir para 40, em alguns casos se estudam 36 horas semanais. Vai facilitar com que o empregado tenha mais horas para lazer, convive com a família e também a possibilidade de fazer algum curso de especialização para melhorar a sua performance dentro da empresa. Muito obrigado, um bom domingo. E este foi o Destaque Brasil desse domingo. No próximo domingo, você é o nosso convidado para acompanhar o que tem de melhor na economia do sul do Brasil. Um bom domingo a todos, uma boa semana e até lá.